Salve pessoal, você que vai prestar Enem, fique ligado nessa videoaula, onde nós vamos resolver uma questão de gráfico. Olha, interpretação de gráfico e tabela é uma das habilidades mais importantes do Enem. Você pega tabelas e gráficos em praticamente toda a prova. Tá? Então, a gente vai demonstrar hoje, não é uma questão que é corriqueira. Esse modelo de questão que eu vou mostrar hoje, ele é corriqueiro no Enem, tá certo? A gente todo ano tem uma questão bem parecida com essa, seja de física, seja de química ou de matemática, onde se pede para você interpretar uma questão a partir e identificar o gráfico, né, daquela questão. A que nós escolhemos hoje fala o seguinte: uma das etapas da fabricação do ácido sulfúrico é a conversão de SO2 a SO3, reação reversível efetuada na presença de catalisador, que pode ser representada pela equação 2SO2 mais O2, gerando 2SO3, reação reversível, né? Aqui está a dupla seta. A reação direta é exotérmica. A reação direta é essa de cima, tá? Nesse sentido. Essa aqui é a seta da reação exotérmica. A de baixo é a da reação endotérmica. Considere um experimento em que a pressão total dos gases seja mantida constante. Então, a pressão não vai interferir na resolução. O gráfico que descreve qualitativamente a variação no equilíbrio da concentração de SO3 com a temperatura nesse experimento é... Vamos lá. Vamos analisar a equação primeiro. Nós temos uma reação química que vai gerar como produto o trióxido de enxofre. Essa reação é a reação de queima. Para obter o trióxido de enxofre, se queima enxofre na presença de oxigênio. E essa reação acaba liberando calor. É uma reação exotérmica. Então, isso é muito importante, viu? Essa informação é importantíssima para a resolução. Por quê? Essa reação libera calor. Então, a gente observa o quê? Como a reação é exotérmica, o calor vai saindo, certo? E a concentração de trióxido de enxofre, ela vai aumentando. Então, nós temos duas grandezas que são inversamente proporcionais, que é a temperatura e a concentração em gramas de SO3. Então, nós temos que buscar um gráfico, certo? Um gráfico embaixo que identifique isso. Um gráfico onde a temperatura aumenta, a concentração de SO3 diminui. Ou um gráfico em que a temperatura diminua e a concentração de SO3 aumente. Tá? Então, vamos para cá. Né? Essa reação ela é catalisada pelo o pentóxido de vanádio. Certo? É o catalisador dessa reação. Então, vamos lá. O da letra C não pode. Não, a gente tem que lembrar que a gente está buscando o quê? Um gráfico onde a temperatura aumente e a concentração diminua. A letra C mostra o quê? Que a temperatura está aumentando, olha, tá vendo? A temperatura vai aumentando, só que a concentração ela não diminui nem aumenta. Então, a letra C está descartada. A letra D, ela nos mostra o quê? A temperatura vai aumentando, certo? O que acontece? A concentração aumenta. Mas a gente sabe o quê? Que se a temperatura for aumentando, a concentração diminui, já que as grandezas que a gente já identificou, elas são inversamente proporcionais. Então, esse gráfico por si só já está errado, certo? E o pior, né? Ele tem aqui uma temperatura, certo? Que faz com que a curva se inverta. Ela passa a diminuir, ó. A concentração de SO3 passa a cair. Tá? Então, isso não bate com a descrição da equação. A B também está errada, pela mesma razão, viu? O que a gente observa? A temperatura aumenta, a concentração também aumenta, certo? Então, isso aí não acontece. Subiu a temperatura, a concentração diminui, e vice-versa. Então, a letra A vai ser a nossa solução da questão. Por quê? Vamos observar o gráfico para entender. Está aqui, ó. Você tem a temperatura baixa, aqui próxima ao zero, e a concentração está bem alta, tá vendo? Então, quando a temperatura vai aumentando, graficamente a concentração vai caindo. Isso é visível a partir daqui, ó. Tá vendo? Você vai vendo que a concentração vai caindo à medida que a temperatura vai aumentando. Ó. Até que por aqui, ó, com a temperatura mais alta, a concentração de SO3 está bem baixa, tá? Bem perto do zero. Então a letra A é a resposta correta.